Boa tarde, tudo bom, pessoal? Já dando uns minutinhos aqui para vocês entrarem. Estou muito feliz a gente estar novamente juntos na nossa live, né? Hoje falando sobre um passeio maravilhoso, né? A quarta live da série, né? Viva Bento Gonçalves, que tem como objetivo a gente poder apresentar alguns roteiros para vocês, alguns passeios que são comercializados pela Giordani Turismo, né? Lembrando, eu gosto sempre de reforçar que nós temos como visão de negócio, né, como negócio da Giordani, as vivências memoráveis. Então, todas as nossas experiências, os nossos passeios, os nossos roteiros querem proporcionar isso aos nossos clientes, né? Grandes vivências na nossa região, conhecendo a nossa cultura, a nossa história. Quero aproveitar então para dizer que vocês podem nos acompanhar tanto pelo Instagram como pelo Facebook. E que após essa live a gente também vai disponibilizar o vídeo no nosso canal no YouTube, Giordani Turismo. Então, se você ainda não é inscrito, corre lá, se inscreve, né, assina ali o sininho para que você receba as notificações dos vídeos e aí você vai poder assistir esse vídeo a hora que você quiser também. Aproveito também para pedir que vocês interajam conosco, né? Escrevam, dê algum sinal aí se está funcionando, se o áudio está legal, de que cidade e estado que vocês são. Façam perguntas, deixem comentários também, que justamente o objetivo da gente ter esse encontro online é poder também interagir com vocês e saber de onde que vocês estão nos acompanhando, esclarecer as dúvidas também que vão surgindo ao longo da apresentação. Hoje eu estou com um convidado muito especial, que é um guia de turismo, o Guia Magnani, né, que a gente conhece, conhecido como Guia Magnani, mas é o Eleandro, né, seu primeiro nome. E é muito bacana ter você aqui conosco, Obrigado. Porque nós temos muitos guias de turismo que nos acompanham. Em todas as outras lives anteriores, nós tivemos participação de guias de diversos lugares do país, comentando, né, buscando conhecer mais também sobre a nossa região. E hoje não vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente, né? E como a gente vai justamente falar de um tour, que é o tour mais comercializado por qualquer pacote de operadora, né? É o City Tour. E o City Tour é realmente uma imersão na história da cidade, né? E para se conhecer as informações da cidade. É o roteiro, é o principal passeio de quem está visitando um local, principalmente pela primeira vez, né? E a Giordani Turismo trabalha com 2 City Tours. Isso é bacana a gente ressaltar, porque todas as operadoras de turismo nacionais que vocês pensarem vai ter produto da Giordani no seu cadastro, vai ter o destino de Bento Gonçalves e a região Vivinho para você poder comercializar ou para você comprar, né? A gente tem aqui a participação com certeza do consumidor final, mas também a participação muito presente das agências de viagens, né? Os nossos parceiros aí que comercializam o nosso destino. Então nós temos 2 City Tours disponíveis, o City Tour Viva Bento Gonçalves e o City Tour Viva História. Os locais que são visitados são os mesmos nos 2 City Tours, mas tem algumas diferenças que é legal a gente ressaltar. O City Tour Viva Bento Gonçalves, ele acontece de forma regular nas terças e sextas-feiras, às 9 horas da manhã. E ele inclui o recolhe passando nos hotéis e é feito com o veículo conforme o número de pessoas. Então, se for 2 pessoas, um carro, se for mais pessoas, uma van, micro ou ônibus, né? Vai depender da quantidade de pessoas para a gente determinar o veículo. Já o City Tour Viva História, que a gente vai dar uma ênfase maior hoje, ele tem um especial, um plus. Ele é realizado com um ônibus vintage 1961, que é uma réplica do primeiro ônibus operado pela Transporte Santo Antônio, cujo presidente, Leonel Giordani, também é presidente da Giordani Turismo. Então é um ônibus muito charmoso, amarelinho e azul, e ele tem ar-condicionado, ele é 1961, mas tem ar-condicionado, tem muito conforto também. São apenas 26 lugares que tem nesse ônibus e a gente sai com o City Tour, com esse transporte, todos os sábados às 14 horas da estação férrea de Bento Gonçalves. Então, nesse tour, o passageiro ele se desloca até a estação de Bento Gonçalves e ali ele vai embarcar nesse ônibus charmoso que normalmente as pessoas abanam, querem tirar foto. O próprio ônibus já é uma atração do roteiro, né? Então, esse é o Tour City Tour Viva a História, de forma regular aos sábados. Lembrando também que a gente pode personalizar e fazer para grupos fechados em outras datas. Eu tenho um grupinho que quer fazer num outro dia esse tour.
com certeza a gente programando a gente consegue realizar. Falando um pouquinho mais então sobre o nosso City Tour, né? O grande objetivo é a gente contar aí sobre a história de Bento Gonçalves. A história de Bento, ela remonta a 1875, quando chegaram então os imigrantes italianos aqui na nossa região. Naquela época, a região era conhecida por Cruzinha. Depois o guia Magnani vai falar onde está a Cruzinha, né? Que era como os tropeiros que por aqui passavam, só existia mato, não tinha cidade ainda, mas tinha uma cruzinha em cima de uma sepultura. Essa é a história, que os tropeiros identificavam a região por essa forma. Um pouco depois, então, se trocou o nome de Colônia Dona Isabel. E aí, em março de 1876, nós já tínhamos aqui 790 pessoas. Dentre essas 790, 93% deles eram italianos, vindos então do Vêneto, da Lombardia, do Trento, de Friuli, que são os imigrantes que realmente construíram aí Bento Gonçalves, naquela época dividido então em 348 lotes. Então ali se começou então a construção da nossa cidade, né? O nascimento dela. A nossa emancipação política ela foi em 11 de outubro de 1890. E aí a gente recebeu o nome de Bento Gonçalves como uma homenagem ao general da Revolução Farroupilha, o general Bento Gonçalves da Silva. Então tem muita história também envolvida até no próprio nome da cidade. Hoje, Bento Gonçalves conta com 119 mil habitantes e ela é um expoente em diversos setores econômicos. Muito conhecida, né, como a capital brasileira da uva e do vinho, pelo seu setor vitivinícola, e aí a gente tem todo o enoturismo que reforça essa nossa cultura, mas também somos muito conhecidos pelo setor moveleiro, pelo setor metal mecânico e diversas outras economias também que são muito importantes aqui para o nosso município. E as nossas belas paisagens, a nossa riqueza cultural, ela também já chamou atenção e despertou o amor, né, pela sétima arte. Muitos documentários, muitos curtas, filmes e gravações de novelas, inclusive, foram realizadas aqui na nossa cidade. E aí eu vou destacar, eu tô com a minha colinha porque tem muita história, Sim, né? tem. E eu não sou guia de turismo, né? Não tenho essa profissão, né, como minha profissão principal. Então eu faço um dever de casa, eu vou lá, bem. leio, vou lendo, vou vendo vídeos, né? E aqui eu tô com a minha colinha. O que a gente já teve aqui de produção que é bacana compartilhar, porque se vocês quiserem, né, ver Bento Gonçalves de casa, conhecer as nossas paisagens, depois vir aqui, ver elas pessoalmente, vocês vão conseguir identificar. A gente teve o Quatrilho, extremamente conhecido, né, o filme do Fábio Barreto, indicado ao Oscar. O Filme da Minha Vida é o filme mais recente, dirigido pelo Selton Mello, e foi muito bacana conseguir acompanhar a produção desse filme, Legal. conhecer toda a equipe e os cenários, assim, não só de Bento Gonçalves, mas da região Uva e Vinho, é maravilhoso. A fotografia do filme é lindíssima, então recomendo o Filme da Minha Vida. A gente teve os Senhores da Guerra também, que foi filmado principalmente utilizando a Maria Fumaça, que também foi muito bacana, e eu também pude presenciar essa gravação, foi bem interessante, um filme de Tabajara Ruas, e Saneamento Básico, em 2007, que é um filme do Jorge Furtado, que tem atores como Lázaro Ramos, Wagner Moura, Camila Pitanga, Fernanda Torres, também um filme super divertido que vale a pena conferir do nosso cinema nacional. Além disso, nós fomos cenários também de algumas novelas, Tempo de Amar, que foi do Jaime Monjardim, Decamerão, a comédia do sexo, que teve o Matheus Nastergalli, teve vários atores aqui na cidade também por bastante tempo, Débora Seco, Leandra Leal. E a Malhação, a última temporada de 2019, encerrou com gravações aqui em Bento Gonçalves. E foi bacana porque aí, normalmente, quando a gente tem algum filme, não se cita o nome da cidade, né? A gente cenário, é uma locação para aquela história. Mas na Malhação não, na Malhação se falava que era Bento Gonçalves, se mostrou Caminhos de Pedra, se mostrou a La Fontana, que nós vamos falar depois quem é que é a La Fontana. Então foi muito bacana porque deu realmente para explorar e dar uma visibilidade para o nosso destino. E agora então eu vou passar a palavra também para o nosso guia para a gente começar a falar um pouquinho sobre os roteiros. Vamos lá, eu sempre faço os treinamentos, Magnani, que Bento é a terra que está tudo ligado ao vinho, né? Isso. Da pipa pórtico de entrada, à igreja, ao chafariz, tudo tem uma relação com o universo do vinho.
vamos falar agora um pouquinho de cada um desses pontos que é visitado, né, nesse City Tour. E eu vou te passar a palavra e te pedir para falar um pouquinho sobre a Pipa Pórtico pra gente. Ok. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui compartilhando essa live contigo e com todas as outras pessoas aí que estão assistindo. Realmente, assim, vir a Bento Gonçalves e tu vivenciar todas essas emoções é muito legal. Porque quando a gente sai com o ônibus, já começam os questionamentos referente à estrutura, ao ônibus, né? Então é sempre também interessante as pessoas virem um pouco antes para acompanhar a saída da Maria Fumaça, para já começar a entrar naquele clima de época, né? A gente sai da Maria Fumaça, da estação, vai até a Pipa Pórtico, geralmente fazem aquelas fotos tradicionais. Excelente dica que você deu, Mariane, porque realmente o passeio sai aos sábados da estação, às 14, e o trem sai às 14. Então quem chega um pouquinho antes já consegue circular, né? E aproveita e faz fotos ali da Maria Fumaça. E realmente, assim, o pessoal quer saber a época do ônibus, como é que motor que tem, principalmente os homens querem saber que motor que tem, quanto que consome, a velocidade que chega. E depois então a gente vai para a Pipa Pórtico. Chegando lá, a gente começa. Para pessoas que não entendem um pouco sobre a Revolução Farroupilha, a gente situa eles um pouquinho numa linha do tempo, falando um pouquinho o porquê do nome de Bento Gonçalves. Querendo ou não, dar umas pinceladinhas também a respeito da Revolução Farroupilha. Então aí começa toda começa o passeio, então se oferece alguns materiais que tem nas informações turísticas. Aí depois então se tiram as fotos, se explica um pouquinho sobre a Pipa Pórtico, fala-se que inicialmente ela era de madeira. Inicialmente era de madeira, né? Isso, e daí ela foi, por duas ocasiões, uma por causa que um caminhão bateu, então ela teve alguns danos. A segunda, por causa de um temporal, ela acabou sendo reestruturada, e na década de 80, então, ela foi toda ela feita de concreto. Né? Aliás, eu tenho que compartilhar, porque eu estudei sobre a Pipa Pórtico também e peguei umas informações que me chamaram muito a atenção. Ela foi construída, a primeira versão dela, em 1975. E quem encomendou, né, quem teve essa ideia na época foi a comissão que estava organizando a FENAVINHO. E aí eu tenho um carinho especial porque a FENAVINHO é a Festa Nacional do Vinho, é uma festa que tem uma importância para o nosso município muito grande, por diversos aspectos, né? E é muito interessante ter essa relação. E eu faço parte, tenho a alegria de fazer parte do comitê que organizou a FENAVINHO em 2019 e que está organizando a FENAVINHO de 2020 também. Então também, se quem tiver curiosidade sobre a FENAVINHO pode fazer perguntas que mais adiante a gente fala mais, e teremos uma live exclusiva para falar sobre eventos. E aí é muito bacana porque teve um profissional aqui da nossa cidade, o Valdir Ben, que foi o idealizador, né, desse desenho, desse projeto de uma pipa pórtico, né? E vale falar que pipa, aqui a gente tem muita noção de barril de vinho, de tonel. É uma estrutura de armazenagem, É uma estrutura de armazenagem que, em outros lugares, quando a gente fala pipa, lembra de outros formatos de pipa. Aqui é como se fosse um barril de vinho mesmo. Você está entrando por um barril onde está escrito você está entrando no mundo do vinho. E aí ela foi lançada, então, na terceira FENAVINHO, que foi de 75, né? Quem inaugurou ela foi o presidente Bento Gonçalvense. Também temos essa característica que muita gente não sabe, que a gente teve um presidente aqui, nascido na nossa cidade, que é o Ernesto Geisel, né? E fez esse lançamento aí. E aí depois, como teve essas avaliações em 82, né? Teve aí o caminhão, depois o temporal, né? Ela foi refeita com concreto. E foi a primeira obra da Concresul. E a Concresul é uma empresa de concreto, né, de construção, de pavimentação, que é uma das maiores da região sul. Sua primeira obra foi a nova Pipa Pórtico, então, feita de concreto, né, e que aí foi lançada em 85 na quinta FENAVINHO. Então a primeira versão foi na primeira FENAVINHO e também marcava os 100 anos da imigração italiana, né? E a sua segunda versão, que é a que está com a gente até hoje, que é essa aí, não tem caminhão que derrube, nem temporal que coloque abaixo. Não, né? Exatamente. Atestando a qualidade da Concresul, né? A gente tem aí, então, a segunda versão vindo na quinta FENAVINHO. Isso que é muito bacana. Eu te interrompi, mas é que eu achei essa história muito legal de contar, assim, porque tem uma relação emocional muito grande com a cidade também. E olha só, a gente já tem gente de Pernambuco nos acompanhando, de Triunfo, de Capitólio, Minas Gerais. Eu tenho uma curiosidade enorme de conhecer Capitólio.
de João Pessoa, que é uma cidade que tem assim um carinho, eu tenho um carinho muito grande também lá na Paraíba. Então a gente tem gente, temos audiência já de todos os estados aí. Quem mais está aí nos acompanhando, coloca a sua cidade e seu estado também. Pode continuar, Mariane. Outra curiosidade também, que ali onde que tem o local da estrutura da Pipa Pórtico, quem tiver a oportunidade de visitar a vinícola Salton, lá vai ficar sabendo também que o local pertencia à família Salton, e quando eles começaram a negociar para construir a vinícola, eles acabaram vendendo aquela área de terras, né, dando como uma garantia para a construção da vinícola. Então, esse local também pertencia à família Salton. E a gente sempre também destaca assim, toda excursão que chegar a Bento Gonçalves, se for fazer o passeio com o ônibus ou não, pare na Pipa Pórtico, fotografe, pegue o melhor ângulo. Ali tem um centro de atendimento ao turista também, né? Vale a pena parar, tirar foto e registrar, como se faz em outras cidades da região também. Exatamente. Depois, então, a gente vai lá na Pipa, que é a entrada da cidade, né? E depois a gente segue para onde? Geralmente a gente vai em direção ao museu. Ao museu. E passa na Via Delvino antes? Passa na Via Delvino, ou dependendo, assim, né, como é que tá as condições do tempo. Dá uma seguradinha. Numa dessas, assim, também, pode acontecer que tu tá prevendo que vai chover. Então tu faz um roteiro um pouco dá uma diferente. No roteiro. Para que tu possa aproveitar melhor. E o legal de parar no centro da cidade e ir explicando um pouco a construção de algumas casas, falando um pouquinho a história de Bento Gonçalves, para que o turista possa também ouvir o que o pessoal de Bento está falando, da maneira como está falando. Sim, porque a cidade está ali, né? Conhecer o comércio, ter um pouco mais o contato com o dia a dia do Bento Gonçalves. Então, a gente, quando sai da Pipa Pórtico, vai falando um pouquinho sobre as características de Bento Gonçalves, questões geográficas, questões socioeconômicas, questões turísticas, o que teria para ele visitar, dando dicas, qual é o melhor horário, não deixe de conhecer tal ponto em algum lugar. E aí as pessoas, no decorrer do passeio, elas vão te perguntando coisas a respeito da cidade, se tem algum personagem especial na cidade, se tem aquela figuraça da cidade. Então vai interagindo ali com as pessoas até chegar ali próximo. É importante que seja um dos primeiros passeios a ser feito quando chega na cidade, né? Que pelo menos assim tu tenha um contato, né, com a comunidade mesmo. E aí começa a entender a cultura do lugar, né, e os pontos imperdíveis, né? Isso. E vale a gente comentar que a gente está num cenário aqui na Epopeia Italiana, né? E que é um cenário que tem tudo a ver com o passeio de hoje. Eu não sei se vocês chegaram a fazer essa relação, mas a gente está em Bento Gonçalves. Quem fez a Epopeia Italiana sabe que a gente conta aqui a história da imigração italiana, do Lázaro e da Rosa, né, representando a história da imigração. E é desde quando eles saem na Itália, né? Quando a gente fez a live do Caminhos de Pedra, a gente estava lá em Pedersano, que era na Itália. Então a gente vai passando por toda essa viagem deles e chega a Bento Gonçalves, que é esse aqui, é o último cenário, né? Antes da nossa dispersão, que é onde tem a degustação. E aqui a gente tem algumas dessas casas que são justamente visitadas, né? Verdadeiramente aqui a gente tem uma réplica dos cenários, né? Do nosso centro da cidade, que são as casas que estão na Via Delvino. Isso. Então, quando a gente chega ali no centro da cidade, tem um local que geralmente a gente estaciona o ônibus e a gente vai em direção à Via Delvino. Então, ali a gente se depara inicialmente com a prefeitura, né, um prédio de 1901, que inicialmente ele era uma delegacia, depois veio a ser uma escola e mais tarde, então, hoje, a prefeitura municipal. Temos a Fontana ali. Aí o pessoal pergunta se aquilo é vinho de verdade mesmo. Não é. Eu faço a piada quando eu faço treinamento, eu digo que não é mais vinho de verdade, porque senão os turistas não saíam dali, né? Não, com certeza. Ia ter um monte de turista ao redor com taça e grito. Ia ser um espetáculo a coisa, né? A gente faz uma caminhada até próximo hoje ao atual Banco do Brasil, que inicialmente em Bento Gonçalves, todas as pessoas que faziam o curso, né, prestavam concurso para o Banco do Brasil, iam aprender como a trabalhar nessa instituição,
eles faziam um curso aqui em Bento Gonçalves. E o encerramento disso, do curso, geralmente era um ótimo jantar no Vale dos Vinhedos, hoje na Casa Valdur. Então a gente conta um pouquinho dessa história. Quanto né? Isso impulsionou e foi um embrião aí do turismo na região, como também a Fenavinho foi o que colocou o Bento Gonçalves no cenário turístico, né? Então a gente ali na Via Delvino, então explica um pouquinho sobre a Fontana, fala que já teve várias modificações. Nós temos a Casa do Vinho ali, a Casa do Vinho, que é muito especial para o vinho encanado. Isso, para o vinho encanado, que antigamente a Fenavinho em Bento Gonçalves oferecia vinho, aí vem a frase, né? O vinho jorrando pelas ruas da cidade. Então era ali que acontecia a Fenavinho ali no centro da cidade, então se oferecia vinho, suco de uva à vontade para quem estivesse no centro e sem cobrar nada. Sem cobrar, diz que o delegado até fugia da cidade, porque era um espetáculo a coisa, né? E aí se fala um pouquinho mais sobre o antigo Banco da Província, a casa da família Fazolo, a casa da família Alegrete, né? Tem várias outras casas ali que tem uma pequena placa de acrílico na frente da casa que diz a quem pertencia, o que funcionava e a data da casa. Porque ali era o comércio, né, da cidade, Isso. alguns costumes também. Isso. No caso da Fazolo, né? A Fazolo, exatamente. E inclusive a própria primeira unidade da Salton também é bem no centro da cidade. No centro da cidade, em frente à Igreja Matriz de Santo Antônio, né? A Salton ela teve início no distrito de Tuiuti, veio para a cidade cresceu, a vinícola cresceu, ficou difícil de receber escola matéria-prima, retornaram para o distrito e lá se tornaram a maior vinícola familiar do Brasil. Então todos esses detalhezinhos da cidade, curiosidades, né? Fala-se um pouquinho do comércio. Ali está a Cruzinha também. A Cruzinha, em frente ao shopping Bento Gonçalves, né? Que era uma referência para os tropeiros que passavam aqui por Bento Gonçalves devido à morte de um tropeiro, então passava-se pela região da Cruzinha, lá na Cruzinha. Lá na Cruzinha, dobra ali na Cruzinha. Isso mesmo. E daí depois, então, mais tarde veio, que nem tu comentou, veio a se chamar Bento Gonçalves em homenagem ao general Bento Gonçalves, que foi o líder da Revolução Farroupilha. Que foi o líder. E então, ali também a gente consegue conhecer a Igreja Matriz, Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade, né? A Igreja Matriz, no estilo romano de construção, já passou por várias restaurações, tem um espaço de meditação ao lado da igreja, que quem estiver em Bento Gonçalves entre na igreja, independente de religião, a gente sempre destaca a questão artística. Né? A arquitetura, e nesse espaço de meditação ali é um ambiente no centro da cidade que parece que tu tá numa pequena vila, que é todo de tijolo à vista, assim, é bem interessante mesmo, bem legal. Temos ali um monumento em homenagem aos centauros da Revolução Farroupilha, ao lado do shopping Bento, onde que faz uma homenagem ao Bento Gonçalves, à Anita Garibaldi, ao Giuseppe Garibaldi. Fala-se um pouco sobre a colônia Dona Isabel, o polo moveleiro, a cidade de Bento Gonçalves. Muito bacana. Então é bem interessante. Nós temos o Clube Aliança. Sim, tem muitas fachadas assim históricas, né? Eu fico sempre me imaginando, imagina como era a cidade em 1920, que a maioria dessas casas é dessa década, assim, 1915, 1901, 1927, elas surgiram por esse período, né? A gente vê fotos antigas e realmente relembra bastante o que a gente tem aqui nesse cenário da epopeia e conhecer com o guia. Que vai contar essa história é fundamental, né? E o interessante também é assim, às vezes tu tem algum material na mão, até mesmo que tu consegue fazer um link. Olha só, essa época aqui, desse ângulo aqui a gente tinha essa visão. Olha hoje como é que tá. Né? E do antes e depois, né? Querendo ou não, Bento Gonçalves hoje também com 120 mil habitantes aproximadamente, pode-se dizer que 50% ainda são descendentes de imigrantes italianos, né? Os outros 50% são outras etnias, então tu consegue visualizar bem isso no centro da cidade. Aí começa várias perguntas e vai do interesse também, né? De quem está fazendo o tour, fazer as perguntas e a gente vai demarcando né? Onde que nós estamos, o que tem, a sugestão, quer hoje à noite vir no cinema aqui, quer jantar em tal lugar, aqui nesse ponto que tem um café legal, então a gente sempre vai orientando também isso aí. E quem quer conhecer um pouquinho mais também da cidade num momento de grande festa,
do vinho encanado, exatamente. O que é o vinho encanado? É uma casa, a gente tem as pipas de madeira em cima, dentro elas têm as inox. Isso, tem isso refrigeração, mesmo, vale falar que tem refrigerado, tem legal. qualidade no vinho ali. E aí as torneirinhas, o vinho sai da torneira mesmo. Na sua primeira FenaVinho, que foi em 1967, nas primeiras edições, o vinho era de graça. Hoje em dia ia ser um pouco confuso a gente dar vinho de graça. Mas a dose custa R$5. E a gente tem vinho tinto, branco e suco de uva também, num momento específico, que é na Festa Nacional do Vinho. Essa festa do vinho encanado, ela acontece em 3 finais de semana nesse ano. Era para ter acontecido agora no primeiro semestre, ela foi transferida para o segundo semestre por essa situação de pandemia. As datas são 19 e 20 de setembro, e é um período bacana porque 20 de setembro é o dia do gaúcho, inclusive, então é um feriado aqui no nosso estado, e também tem diversos festejos durante toda a semana. Passado o dia 7 de setembro até o dia 20, são muitas festas que acontecem na cidade em comemoração, né, ao Dia do Gaúcho, a Revolução Farroupilha, então com essa temática. Então é um período bacana para quem quer vivenciar também essa cultura. E aí a gente vai ter o vinho encanado ali no centro, nos dias 26 e 27 também, e nos dias 3 e 4 de outubro. Então são 3 finais de semana para colocar aí na agenda, né, para quem é aqui da região do Rio Grande do Sul, né, já se programar para pegar o carro e vir, e para quem é de outros estados também já ir se programando com as promoções aí de passagens aéreas, né, e com certeza incluir o City Tour Viva a História aí também com o nosso ônibus vintage para conhecer o centro da cidade. Depois já fica por ali e vai aproveitar. Além dos vinhos a esses valores, né, super acessíveis, a gente tem um palco em frente à prefeitura, onde também se revezam vários shows, e a gastronomia também italiana. Então uma grande apresentação, né, apresentações culturais, é uma excelente oportunidade de estar aqui na cidade também vivenciando esse ambiente do centro de Bento Gonçalves. E esse ano, né, vai ser 1 ano e 4 meses, né? Exatamente. Então, a partir de setembro, vamos estar bem movimentados, né, na cidade. Vai ser uma coisa bem boa. Vai ser muito bacana. Todo mundo preparado para receber o turista. Sim, extremamente preparado, com protocolos, com muita segurança, né? Então, realmente vai ser uma festa bonita para a gente estar realmente celebrando aí. E passado, então, o centro da cidade, se visita o Museu do Imigrante. Isso. Como o próprio nome já diz. Isso. O Museu do Imigrante, inicialmente ele serviu como hotel, né? Depois hotel, ele também foi, em um determinado momento, foi casa de agrimensores. E hoje, Museu do Imigrante, com mais de 15 mil peças, tem uma sala destinada para ser uma sala itinerante, onde tem várias exposições, e tem toda uma exposição já fixada dentro do museu, onde que se mostra um pouco de ferramentas e objetos que eram utilizados pelos imigrantes italianos e que retratam um pouco a história de Bento Gonçalves, como também tem a parte das gaitas, né, que teve início no final da década de 30, fazendo acordeões pela família Todeschini. Hoje se manteve a marca, porém um outro segmento. Então ali se conta toda a história, e querendo ou não, era um instrumento que a qualidade desses instrumentos estava até na época estava à frente de instrumentos produzidos por alemães que dominam essa arte, e era tudo artesanal. Hoje, se tu fosse fazer, seria de resina, antigamente era de madeira. Então tem todos esses detalhes que é explicado lá. Que bacana, realmente é um ponto obrigatório. Assim. Eu acho que vir a Bento Gonçalves e tem que conhecer um pouco o museu também, para conhecer um pouco a história. Além dos outros pontos turísticos, que vai se falar sobre vinhos, vai se falar sobre a imigração italiana. Eu acho que ir no museu é o segundo passo entrando na cidade. Acho que é bem interessante. E é realmente um acervo muito bonito, é um prédio por si só muito bonito. Isso. Uma arquitetura italiana. Né? Arquitetura italiana. E ele está situado bem na nossa praça Alcides. Ele está situado na via gastronômica e conecta com o nosso próximo ponto, que é a praça, né? Nessa via gastronômica
é bacana a gente comentar que é onde tem a movimentação noturna da Isso cidade, né? São duas ruas, a Erne e o Budreyer, que é essa rua onde tem o Museu do Imigrante, pubs, casas noturnas, né? Onde está essa movimentação aí e a gastronomia mais diversificada, né? Isso Desde as mesmo. pizzarias, que são muito famosas aqui na nossa cidade, até a questão da comida típica italiana, dos risotos, as carnes, a gastronomia também propriamente oriental, a gente tem sushis ali também, e os barzinhos todos, o wine bar também, não podemos deixar de ter um wine bar, né? É isso aí. Na cidade, né? São mais de um, inclusive, também nessa via. Então, ali é uma movimentação super bacana para se conhecer à noite e vai dividir não só com turistas, mas com a comunidade local que também frequenta esses estabelecimentos. Então, passando essa via gastronômica, saindo do Museu do Imigrante, a gente chega na praça da nossa famosa, localmente, Igreja Redonda, né? Isso mesmo. A Igreja de São Bento. A Igreja de São Bento. Que para nós, né, na cidade, tu vai até a Igreja Redonda, né? Segue à direita, né? Ou vai reto, então sempre realmente... Cidade de interior é assim, né? Me comentem, façam um comentário para saber se na cidade de vocês também é assim. Em interior a gente tem dificuldade de saber o nome das ruas, né? Normalmente assim, é lá na Igreja Redonda tu vira, né? Lá na casa do fulano, lá naquela loja, É um ponto de referência. É ponto de referência. Aqui a Igreja Redonda é um ponto de referência, até porque aos finais de semana é um espaço de lazer da comunidade, tem uma praça muito bonita ali, né? E ali tem 2 pontos de visitação importantes. Isso. No caso, assim, temos a Igreja de São Bento, que a igreja ela foi construída na década de 80 em homenagem aos produtores de uvas de Bento Gonçalves. Ela tem aproximadamente 17 metros de altura, tem mais de 250 vitrais que falam um pouquinho sobre a Via Sacra. Nós temos um parreiral, onde tem as passagens da Via Sacra nesse local. Nós temos um monumento em homenagem aos 130 anos da imigração italiana, que é muito legal esse monumento, por quê? Por causa que ele conta a história de uma família chegando na região e os esforços que as pessoas estão fazendo para desatolar a carroça que está representada lá, representaria as dificuldades que eles estariam tendo para chegar aqui na nossa região. Então tem toda essa simbologia aí, né? A igreja, o São Bento é padroeiro dos vinhateiros. Né? Segundo pesquisas, tá ali né? a relação, tá ali, eu não encontrava a relação. Como também tem a Nossa Senhora da Uva. Inventaram a Nossa Senhora da Uva também. Então, né? Tudo é relacionado a uva e vinho. Que coisa boa. Exatamente. O pórtico da entrada, a igreja, o chafariz que jorra. O artesanato. O artesanato né? também traz essa relação toda, né? Muito legal. Então é bem bacana também poder usar. Outra coisa interessante que a gente tem essa praça para recreação das famílias e tal, tem água quente para o chimarrão na praça, né? Tem água potável e tem também... internet também ali. É uma bestinha, né? E outra coisa interessante é que nessa praça ali foi feito um trabalho juntamente com o escritório de designs na cidade, que todos os brinquedos foram criados por esses escritórios referente ao setor moveleiro. Muito legal também. Muito bacana também. Não, e tem total relação com nós somos polo moveleiro no Brasil, né? Temos 300 indústrias aqui relacionadas ao segmento, pequeno, né? Médio e grande porte. Pequeno, médio e grande porte. As principais marcas que você pensar, assim, as fábricas estão aqui na cidade. Então a gente é um polo de design muito grande aqui também. Muito legal. E bacana que tem essa integração na praça também, nos brinquedos, que são amplamente usados pela nossa comunidade. Legal. Uma coisa assim, voltando a um assunto também, que nem tu comentou antes também, referente a Fenavinho no centro da cidade. Na época, a proposta de elaboração de vinho era uma. Hoje em dia, melhorou muito a qualidade dos vinhos. Por isso também que não se tem como sair distribuindo vinhos premiados de graça. Verdade. Né? Então, na época, não se tinha toda essa característica de vinhos premiados, região vitivinífera, né? Com o surgimento do enoturismo, né? E hoje a gente tem essa referência. Então, a gente sim, hoje com tem a qualidade, essa qualidade, que se tem aqui é outra qualidade de vinho, né? Também, com certeza. E vale comentar também que quando a gente passa do Museu do Imigrante para essa praça, a gente comenta sobre os pavilhões da Fundapark, que a comunidade ainda conhece como Fenavinho. Como o centro da Fenavinho. Os pavilhões da Fenavinho. Os pavilhões da Fenavinho. Então foi lá onde teve a primeira Festa Nacional do Vinho, né? Até inclusive
teve participações de várias entidades na cidade para a construção, né, de um prédio que inicialmente era modesto, 2.500 metros quadrados, hoje a gente fala com aproximadamente 58 mil metros quadrados de área. É o terceiro na América Latina em estrutura, se não me engano, o segundo no Brasil, com toda essa infraestrutura, ar-condicionado, escada rolante, elevador. São aproximadamente 6 pavilhões ali. Nesse lugar é que acontecem feiras de grande porte, nacional, internacional, eventos de dança, como o Bento em Dança, né? A Expo Bento, a Fenavinho, já aconteceu ela somente, hoje acontece paralela, juntamente com a Expo Bento, e congressos das mais diversas áreas profissionais, encontros, feiras de carros, motos, encontro de carros antigos. É o segundo maior centro de eventos do Brasil, já é um motivo de orgulho muito grande aqui para nossa cidade. É a menina dos olhos da cidade, é onde que capta eventos também, né? Exatamente. Através do Convention Bureau da cidade, então isso é bem importante também para a área do turismo. Para a área do turismo, movimenta muito também, quando a gente compartilha os dados, né, de visitantes, né, em 2019 foram 1.700.000 visitantes. A gente vê que muitos deles circulam pelos atrativos urbanos, né, e isso se dá muito em virtude também do turismo corporativo, do turismo das feiras, dos congressos, né, então é bacana a gente mostrar quando a gente está na área mais alta da cidade, ali na área da Planalto, né, que a gente consegue visualizar ali o centro de eventos, que é o modelo, mostra, né, a união de diversos setores da nossa economia para a sua construção. Isso é muito bacana, né? Então, a própria Fenavinho fez com que chegasse o asfalto aqui em Bento Gonçalves também. Até, inclusive, a gente tem uma avenida que dá acesso, né, aos pavilhões, onde tem o nome do presidente, né? Aonde que, né, a Humberto de Alencar Castelo Branco, né? Então, porque ele veio pra cá e não tinha, né? Foi uma dificuldade chegar aqui, não tinha asfalto. Aí ele veio aproveitar a festa e percebeu que era necessário um empurrãozinho aí pra nossa região, que já tinha tantas indústrias, né? Pra poder escoar e pra poder também o visitante chegar até aqui com maior facilidade para conhecer aí os nossos atrativos, né? E encerrando então o nosso tour, a gente vai conhecer as malhas Gedon. Isso. E em Bento, né, tudo é uma experiência, inclusive a visitação à malharia, né? Não é simplesmente chegar numa malharia, a gente vai comprar malhas, que legal, não. A gente tem a possibilidade de ver como funcionam os teares. É um tipo de visitação que a gente não tem conhecimento aqui próximo, né? Que se tenha como fazer uma visitação com turistas, né? Nesse segmento, uma loja que tem aproximadamente 600 metros quadrados. São aí aproximadamente 100 funcionários, né, que trabalham lá. Tem infraestrutura para ônibus, van, micro-ônibus. Falando em logística, vários banheiros. Então não é um lugar que tu vai, é pequeno, é enorme, claustrofóbico, não, é enorme. Tem a cafeteria também, que é incrível. E além dos produtos, que são de ótima qualidade, a gente está falando de um ótimo atendimento também do pessoal lá. O pessoal que se empenha, conhece aquilo que está vendendo, faz com amor, com muito amor, o atendimento. Então isso é muito importante para nós que estamos oferecendo um produto, né? Tu oferecer um produto, chega lá, é mal atendido, não, muito pelo contrário. Então esse passeio, acabando ali, nossa, é com chave de ouro. Com chave de ouro, e o pessoal sai bem satisfeito com aquilo que adquiriu. Exatamente, com muita qualidade. Quem vem numa região de serra tem muito interesse de levar malhas, né? É verdade. E a Malharia Gedon, ela fabrica para várias marcas também, né? Então isso que é bacana, as pessoas compram direto da fábrica e muitas vezes tem a oportunidade de encontrar o seu Domingos lá. Quero mandar um beijo para ele também, que é um querido, né? Um grande empreendedor. A indústria, né? A fábrica, ela é familiar, tá há mais de 40 anos aí na família, nasceu com o seu Domingos, com a esposa, os filhos também estão na sua administração. O seu Domingos está sempre por lá, tá lá de segunda a segunda, então é muito fácil de encontrar, de conversar com ele, de ouvir, né? Naquele sotaquezinho, jeito de falar daqui, a história, a Karine também, que também é uma empreendedora que foi quem justamente, o seu Domingos ele sempre conta que ele começou a ver de querer trabalhar com o turismo, né?
E aí foi indicado, ele inclusive conversou com a Suzana Giordani, uma das pessoas com quais ele conversou, para pedir uma dica de como começar esse projeto do turismo. E aí foi indicado o nome da Karine, que a gente já tinha conhecimento, a gente tinha trabalhado com ela, que já era do setor, né? E aí a Karine disse, ok, mas a gente vai ter que fazer uma experiência diferente aqui. Não vai ser só loja, não vai ser só varejo. Isso mesmo. Então tem a sala de recepção com vídeo, imagina numa indústria você colocar uma passarela para as pessoas visualizarem a fabricação acontecendo. Isso. Mas não vai distrair funcionário, como é que vai ser? Então foi toda uma construção e o Seu Domingos aí comprou a ideia da Karine, né? E aí é um projeto que realmente hoje é um dos pontos mais visitados da cidade, né? Ponto de parada obrigatória para compra de malhas, né? Masculino, feminino, infantil, do P ao G4, então diversos modelos aí, eles produzem mais de 200 mil peças por ano. Então também é uma parada super bacana que dá fim ao nosso City Tour Viva a História. Depois se retorna à estação, que é o ponto de saída, né? Então olha só, a cidade oferece, né, a questão das visitas nas vinícolas, a gente tem numa malharia, quem sabe futuramente numa fábrica de móveis. Pois é, esse já é um sonho, e muitas né? pessoas perguntam. Como é que é a produção, da onde né? que vem o MDF? Como é que é fabricado? Então, as pessoas começam a dar um outro valor, tem um outro olhar sobre o produto quando tu vê a fabricação dele. Com certeza. Começa a compreender muito mais, né? E começa a ver que, assim como a gente fala no vinho, que a gente tenha uma relação cultural. A gente brinca que é a cultura líquida, né? Porque tem muitas pessoas que estão envolvidas na elaboração. E não é só o privilégio do vinho. Claro que no vinho a gente tem um carinho grande, porque tem a questão do agricultor, que tem toda a relação do tempo também. Mas tem o enólogo que toma as decisões para produzir aquele produto, né? E o mesmo acontece com as pessoas que estão lá na fábrica, né? Na Malha Gedon, produzindo essa malharia de qualidade que é distribuída em todo o país. O mesmo vai acontecer com quem está na nossa indústria moveleira aqui, que também tem todo o seu carinho, a sua importância, né? Naquilo que faz. E a gente valorizar a produção nacional, né? Acho que a gente tem uma oportunidade de ouro nesse momento também de pandemia de valorizar o que é produzido aqui, localmente, regionalmente e nacionalmente, Consuma algo daqui, né? Exatamente. Que é legal. Exatamente. E aí, como o passeio encerra aí na estação, né? Aqui do ladinho, né? A gente está aqui na Epopeia Italiana. A dica é, caso você não tenha visitado a Epopeia Italiana, não esteja junto com o seu pacote de Maria Fumaça, venha conhecer a Epopeia, já está do ladinho, né? Isso mesmo. Já encerra essa história. Geralmente quando a gente está encerrando ou durante o passeio, a gente pergunta se a pessoa está indo embora, se está aqui vários dias, o que já visitou, se está chegando. Olha, sempre se recomenda conhecer outros roteiros. A gente está destacando o ônibus, mas tem tanta coisa legal para conhecer em Bento Gonçalves, para vários tipos de públicos, para vários dias. Então, diga para nós o que você gostaria de fazer, que a gente faz. Né? No caso, a gente monta o roteiro, a gente trabalha juntamente com vocês, né? Sabendo qual é o perfil do grupo e o porquê que esse grupo está aqui. A gente tem um produto para oferecer. Com certeza. O Magnani trabalha com a gente não só no City Tour, mas em todos os nossos outros roteiros também. A Giordani tem mais de 30 roteiros aí. Hoje a gente resolveu destacar o City Tour, justamente porque é um dos passeios mais comercializados, né? Praticamente item obrigatório nos pacotes de turismo. Então resolvemos trazer um pouco mais sobre esse roteiro, sobre cada particularidade, trazendo informações para que vocês possam também, quem for agente de viagens e operador e estiver assistindo, compartilhar com seus clientes, explicar o roteiro com mais segurança ainda. Então também agora eu vou chegando ao final, né? Quero reforçar aí para quem não está cadastrado ainda no nosso canal no YouTube, vai lá, entra agora é aquele momento blogueira, digital influencer, a pandemia aqui embaixo tá fazendo a gente sair, se reinventar, né? Isso aí, legal. Normalmente eu fico viajando para visitar os clientes, não dá para viajar neste momento para visitá-los pessoalmente, porque cada estado do país está numa situação, né? Mas a gente trouxe as lives. E aí, então, fica o convite para entrar no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, logo mais, no máximo amanhã, a gente vai estar lá compartilhando. Quem gostou, dá um joinha, curte aí, manda um direct no nosso Instagram. Inclusive, os agentes de viagens que estão cadastrados no nosso mailing, eles recebem o convite da live
já com o vídeo da live anterior. Legal. Então é só clicar ali no play e já Bastante começa material, a assistir. né? Recebe muito material para ajudar nas vendas, para se qualificar, para se capacitar cada vez mais. Então, se você não está no nosso mailing e quer receber, manda um direct no nosso Instagram ou também no nosso Facebook com o seu e-mail. Aí a gente cadastra vocês no nosso banco para que você possa receber aí não só o convite, os vídeos da live, mas também pacotes, né, serviços, promoções que a gente está sempre com alguma novidade, né? Então já fica aí o convite também. Segue as nossas redes, né, no Instagram, no nosso Facebook também, né, adiciona aí como amigo, acompanha, né, as nossas redes sociais. O nosso próximo encontro vai ser na quinta-feira, nesse mesmo horário, às 15 horas, e a gente vai estar falando sobre um outro tour muito bacana. Aí a gente vai falar sobre vinhos. Opa. Vai ser Experiências do Vale, que é um tour de dia inteiro no Vale dos Vinhedos, em que a gente conhece vinícolas boutiques. Temos aí um convidado especial da Vinícola Pisato, então Legal. Vale a pena também acompanhar para conhecer mais sobre esse universo dos vinhos, da denominação de origem do Vale dos Vinhedos. Então a gente vai para um outro lado agora. Saímos da cultura, história da cidade e vamos entrar no universo dos vinhos. Magnani, quero te agradecer. Obrigado. Por, né, disponibilizar esse tempo para ficar aqui com a gente, para contar, para compartilhar todo esse conteúdo. E uma das coisas que a gente gosta de reforçar muito como agência de viagens é o trabalho do guia de turismo, né? O quanto é essencial você conhecer a história e ser acompanhado por um guia. É legal, tem bastante diferença. Quanta informação, quanta coisa bacana que vocês contam, né? E faz totalmente a diferença. Sem falar na segurança de ter, né, uma agência que selecionou os lugares neste momento, né, que estão de acordo com todos os protocolos de segurança de pandemia, né, de você ter um motorista que está guiando, então você vai poder também degustar com mais tranquilidade nas vinícolas, nos estabelecimentos. Então, contar com uma agência de viagens traz muito mais segurança, tranquilidade e a certeza de que você está desfrutando do melhor daquele destino que você optou como seu momento de lazer. Então, muito obrigada por vocês. Eu vi que a gente tem pessoas de vários lugares, de Botucatu, de São José dos Campos, de Itaboraí, né? Então, aqui tem uma pergunta sobre a visitação. Se em julho vai estar aberto as visitações às vinícolas. Então, a gente tem um modelo aqui na nossa cidade, no nosso estado, que é um modelo de distanciamento controlado, né, em que ele dividiu o estado em 20 regiões. A nossa região da Serra Gaúcha contempla 49 municípios, então Bento Gonçalves, né, Caxias do Sul, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Garibaldi, todas estão nessa mesma região. A cada semana a gente recebe aí uma questão do modelo de uma bandeira, né, que fala se a gente vai estar na bandeira amarela, vermelha, laranja, né? E aí a gente consegue verificar se está aberta a visitação ou não. Nós estamos com as vinícolas atendendo, né? Com vários protocolos de segurança já nesse momento e com capacidade reduzida. Isso. Então, mais uma vantagem de ter uma agência de viagens para fazer a reserva. Porque você precisa reservar antecipadamente para garantir o seu horário, né? Porque são menos pessoas por vez que são atendidas, você reduziu muito a capacidade, então é importante fazer esse agendamento prévio. Então já fica mais uma dica aí reforçando do porquê das agências de viagens, mas a gente já está com os estabelecimentos atendendo sim. Sempre fique em contato com a agência para verificar então como está cada atrativo funcionando neste momento de pandemia. A gente tem okay? um selo também, né? Ah, é verdade, também que você comentou. Fomos premiados. A gente tem o selo aí de ambiente limpo e seguro. Fomos a primeira cidade do país a lançar esse selo. Na sequência ali, a gente teve o Ministério do Turismo também criando um selo. Nós também já temos essa certificação do Ministério do Turismo em vários atrativos aqui da nossa cidade. Então também a Jordani sempre vai estar trabalhando com esses parceiros que estão de acordo com os protocolos de segurança. Isso mesmo. Então, e algumas vinícolas também que têm área externa, que oferecem produtos, também estão demarcadas. Então tem esse distanciamento até mesmo no gramado. No gramado, então, exatamente. Não só dentro da vinícola tem uma redução, mas externamente tem um espaço para que tu possa curtir com a tua família num lugar seguro. Exatamente. Então, segurança agora ganhou mais essa conotação, né? Além da segurança no transporte, a gente tem também a segurança dos protocolos de higiene aí e conta com o nosso receptivo, com a Jordani, que é um receptivo pioneiro e especializado na região
Uva e Vinho da Serra Gaúcha para montar o melhor roteiro. Tá ok? Muito obrigada a todos vocês. Até quinta-feira.